Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um novo vídeo de estudo para você. E a palavra de hoje é sobre São João. Por que e para quem se comemora? Queridos, nós sabemos que depois do carnaval, o evento mais popular, onde os brasileiros mais se identificam, são as festas juninas. Durante todo esse mês de junho, com muita música, caipira, quadrilhas, comidas, bebidas típicas, em homenagem a precisamente 3 santos católicos, que é Santo Antônio, que é no dia 13, São João, que é no dia 24, e São Pedro, que é comemorado no dia 28. Naturalmente, festas juninas fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil. Seriam as festas juninas bíblicas, religiosas, folclóricas? Será que podemos separar uma coisa da outra? Ou talvez não consigamos mais? Nesse estudo, queridos, não pretendemos atacar nenhuma religião, já que todos podem professar a religião que bem desejarem dentro do seu direito constitucional. O que nós queremos, através desses estudos, é aprender o que a Bíblia realmente diz a respeito disso, ok? Esse é o nosso intento. Antes de falar de coisa boa, eu te lembro, se você não se inscreveu ainda, aproveite agora e se inscreva em nosso canal. E eu ainda desafio a você, em 3 segundos, você deixar o seu joinha, você compartilhar esse vídeo e deixar também, tocar também no sininho para receber novos vídeos em nosso canal, ok? Então, pois bem, São João, por quê e para quem se comemora? A palavra folclore, ela é formada de 2 termos da raiz inglesa. Folk, que quer dizer gente, e lore, que quer dizer sabedoria popular ou tradição popular. Como é do conhecimento geral, fomos descobertos pelos portugueses, né? Povo de crença reconhecidamente católica, e sendo assim, as suas tradições religiosas foram por nós herdadas e incrementadas também com a religião afro, né? Os costumes indígenas que facilmente se incorporaram em nossas terras, conservando então esse aspecto folclórico. Antes de adquirirmos este costume, né, como era como é visto nos dias de hoje, as práticas, os festejos nos dias de hoje, antigamente, né, como que era isso? Lá no paganismo antigo, na Europa antiga, bem, antes do descobrimento do Brasil, já aconteciam festas populares durante o solstício de verão, as quais marcavam o início da colheita. Eu falei solstício de verão, o que é isso? É também conhecido como solstício estival. É um fenômeno em que um dos hemisférios está mais voltado para o Sol naquela época. Ocorre quando um dos polos da Terra tem sua inclinação máxima em direção ao Sol. Isso acontece 2 vezes por ano em cada hemisfério. Ok? Sendo assim, nos dias 21 a 24 de junho, diversos povos dentro desse solstício, na época do solstício, diversos povos como os celtas, os bascos, os egípcios, né, os sumérios, eles faziam rituais de invocação da fertilidade. Isso era direcionado para a deusa Vênus, para estimular o crescimento da vegetação, das lavouras, prover fartura nas colheitas e também mudar o clima, trazer chuva. Isso é o que era feito naquela época, né, na Europa antiga. E nessas festas de solstício ofereciam-se orgias, comidas, bebidas, né, animais, eles sacrificavam para vários deuses em que o povo naquela época acreditava. As pessoas dançavam, faziam fogueiras para espantar os maus espíritos. Por exemplo,
As cerimônias realizadas em Cumberland, né? Cumberland fica na Escócia, na Irlanda também. Na véspera de São João, eles consistiam em oferecer bolos ao sol e algumas vezes passar crianças pela fumaça, né, da fogueira para consagrá-las à deusa, né? Daí veio a tradição hoje de saltar fogueira. Entendam então que era um tipo de comemoração à deusa da fertilidade chamada Vênus, que promovia para eles a fertilidade geral nas colheitas e mais acima das colheitas uma fertilidade geral. Tais celebrações coincidem com as festas em que a Igreja Romana comemora a data do nascimento de João Batista. Para saber mais sobre João Batista e o São João, nós temos um vídeo no canal por título João Batista não é o João do São João. Procure por esse título em nosso canal, pesquise lá e você irá saber mais sobre a real comemoração do aniversário de João Batista. Pois bem, querido, de lá para cá, a Igreja Romana ela não conseguiu impedir a introdução de comemorações pagãs em suas realizações, isso até o dia de hoje. Então houve uma mistura, né? Houve um sincretismo religioso nessas comemorações hoje, e a igreja não consegue mais desvencilhar do que é certo ou do que é errado, do que é religião ou do que é paganismo, do que é lenda, folclore da realidade. Certo? Por isso as comemorações não foram extintas, e sim foram adaptadas ao calendário cristão. É por isso que no início das festas, essas festas, no comecinho delas, eram chamadas de joaninas. Os primeiros países a comemorá-las e usar esse nome aí, joaninas, foi a França, a Itália, a Espanha, Portugal, usava como título joaninas. Os jesuítas portugueses trouxeram os festejos joaninos para o Brasil, isso no século XVI, com muitas outras tradições embutidas nessas comemorações. Então, já veio de lá para cá com grandes mudanças, ok? As festas de Santo Antônio, de São Pedro, só começam a ser comemoradas mais tarde, mas como também acontece no mês de junho, passaram também a serem conhecidas dentro das festas joaninas. Aí veio o nome festas juninas. As primeiras referências às festas de São João no Brasil datam de 1603 e foram registradas pelo frade Vicente do Salvador. Queridos, entendemos que esses festejos, eles foram ao longo do tempo saindo da sua região de origem, encontrando outros costumes, outras crendices, outras religiões, e virou que uma mistura, um sincretismo religioso. Religiões de várias regiões do Brasil, principalmente na Bahia, aproveitam-se desse período de festas juninas para manifestar sua fé junto com a comemoração católica. Por exemplo, o candomblé, ao homenagear os orixás de sua linha, mistura suas práticas com o ritual católico romano. Assim, durante o mês de junho, as festas romanas ganham um místico de muita dança de roda, barracas de palhas padronizadas que servem bebida e comidas variadas para os seus integrantes. Paralelamente aí, junto com essas comemorações, você vê bandas, trio elétricos, né? Axé Music se espalham nas ruas baianas, por exemplo, né? Nos festejos juninos. Um fator fundamental na formação do sincretismo é que, de acordo com as tradições africanas, divindades conhecidas como orixás governam determinadas partes do mundo. Quer ter uma ideia? No catolicismo popular, os santos também têm esse poder. Exemplo, Iansã protege contra raios e relâmpagos. Santa Bárbara protege contra raios e tempestades. Como as duas trabalham com raios, houve o cruzamento. Tá dando para entender o que é sincretismo, a mistura das coisas?
A Umbanda e o Candomblé, que são as duas mais populares religiões afro-brasileiras. Cada orixá cultuado nelas corresponde a um santo católico, mesmo tendo algumas variações por região. Exemplo, Oxóssi é sincretizado na Bahia como São Jorge, mas no Rio de Janeiro representa São Sebastião. Por quê? Porque lá é devido ao candomblé. E, querido, Santo Antônio das festas juninas, ele é confundido com Ogum, o santo guerreiro da cultura afro-brasileira. São João na Umbanda é o mesmo que Xangô. E é assim por diante com muitos outros. Então, estão compreendendo o que é de fato um sincretismo religioso? Como houve no decorrer do tempo as misturas das religiões e houve esse ajuntamento de significados, certo? E sobre os artefatos usados nos festejos juninos, né? As coisas que são visualizadas ali, o que significa? Primeiro vamos falar das fogueiras, que é tão comum nas festas juninas. São João sem fogueira, falta alguma roupagem. Então, as fogueiras ela têm diversos objetivos lógicos. Claro, pode servir para promover aquecimento, para cozinhar alimentos, manter animais selvagens afastados, né, de sítios, ou também é usadas para práticas em alguns rituais. Já foi utilizada muito como método de aplicação de pena de morte durante os 2 últimos séculos da Idade Média e dos 2 primeiros da Idade Moderna. Como pena de morte, pessoas eram amarradas num poste em pé no centro de uma fogueira e eram queimadas vivas. Tornou-se comum a aplicação da pena de morte na fogueira por crimes como heresias, bruxarias, né? Crimes assim eram acusados pelo clero católico ortodoxo no período da Inquisição. Já os pagãos acreditavam que as fogueiras, elas espantavam maus espíritos. Porém, a Igreja Católica Romana acredita que é um sinal de bom presságio. Por quê? Porque eles acreditam a fogueira ter originado na história do nascimento de João Batista. Eles acreditam que a fogueira era um sinal de Santa Isabel, mãe de São João, para Maria, mãe de Jesus, que disse uma para outra: olha, vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá ver de longe e saberá quando João Batista nasceu, certo? Porém, são superstições apenas. Sobre fogos de artifícios, bombas, rojões, foguetes, a história dos fogos de artifício teve início muito provavelmente na China. A pólvora, principal produto na confecção de fogos, foi feita pela primeira vez há cerca de 2000 anos. Isso foi por engano que descobriu um chinês ao misturar nitrato de potássio com enxofre, carvão. Aí ele obteve um pó escuro que, floculado, queimava rapidamente. Depois isso ganhou cores. E o primeiro registro de fogos de artifícios coloridos aí vem do século XIV. Né? Alguns religiosos acreditam que o seu uso serve nas celebrações para despertar, né, São João e chamá-lo para as comemorações do seu aniversário, certo? Na verdade, as comemorações pirotécnicas são de origem portuguesa. Antigamente em Portugal, acreditava-se que o estrondo de bombas, rojões, tinha como finalidade espantar o diabo e os seus demônios na noite de São João. Em relação aos balões, de acordo com o sinólogo é quem estuda a civilização chinesa. O sinólogo e historiador Joseph Needham, os chineses criaram pequenos balões de ar quente para sinalizar pontos, né, para servir de sinalização desde o século III a.C. Eles já usavam esses balões. Durante o período de lá para cá, foram conhecidos como os balões dos 3 reinos. Tradicionalmente, no entanto, a invenção dos balões é atribuída ao sábio e estrategista militar Zheng
né? Zhegang, ele viveu em 181 a 234 depois de Cristo, também conhecido por Kongming. Foi ele que introduziu, né, essa questão dos balões como comemoração, porque antes era só como sinalização. Aqui no Brasil temos a SAB, é a Sociedade Amigos do Balão. É uma organização representada por 300 baloeiros fluminenses que adotou uma nova técnica de soltura de balões que pretende proporcionar menos riscos à natureza e também para as pessoas. Técnicas e balões seriam soltos sem componentes inflamáveis. Essa sociedade ela nasceu em 1998 para defender a presença de balões nas festividades juninas. Daí o padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão, e também o inventor Albert Santos Dumont, são figuras ilustres entre os brasileiros porque eles gostavam muito de soltar balões nas ocasiões de festas juninas em sua época. Portanto, podemos dizer, queridos, que eles foram precursores, né, digamos assim, nessa questão da soltura de balões nas festas juninas. Hoje, como sabemos, as autoridades seculares recomendam, né, aos devotos abster-se de soltar balões, porque pelos incêndios que podem provocar, pode cair em florestas, refinarias de petróleo, casas, fábricas. Essa brincadeira virou crime, então, em 1965, segundo o artigo 26 do Código Florestal, também está no artigo 28 da Lei das Contravenções Penais, né, de 1941. E o infrator pode ir para a cadeia. Não obstante, essa prática vem resistindo às proibições das autoridades há um bom tempo. Volta e meia a gente vê um balão caindo aí, fazendo um grande estrago nesse período. Pois bem, e as danças de quadrilha? Um São João sem aquele movimento de competição de quadrilhas fica sem graça, né? Então, observe como foi que surgiu. A quadrilha é dança típica das festas juninas brasileiras, porém é carregada de referências caipiras, matutas, onde a figura é o caipira da roça. E o fator preponderante das quadrilhas é o casamento caipira. Mas, queridos, você sabia que a origem da quadrilha não é brasileira? A sua origem vem de muito longe. A quadrille surgiu em Paris no século XVIII. Então, ela é de Paris, como uma dança de salão que era composta por 4 casais. Né? 4 casais dançavam ali numa festa que era direcionada para a elite da época, a elite europeia que dançava aqueles danças de salão que não tinham o nome de quadrilha junina, que foi incrementada para as festas juninas como quadrilha junina, mas eles dançavam, a elite europeia dançava e veio para o Brasil durante o período da regência. O período da regência foi um período na história do Brasil, né, que foi um intervalo de 9 anos entre o fim do Primeiro Império, comandado por Dom Pedro I, e o início do Segundo Império, com a subida ao trono de Dom Pedro II. Esse é o período da regência. E foi nesse período que a dança de salão de Paris, né, a quadrille, veio para o Brasil como quadrilhas juninas. Isso foi por volta de 1830, onde a febre no ambiente aristocrático era a dança de salão, estava no auge. Eram usados vestidos lindos, rodados, que representavam as riquezas da corte, com roupas bem expostas e finas para dançar essa dança de salão em Paris. Era um luxo impecável, que na realidade é muitíssimo diferente das vestimentas de hoje, onde propagam que quem é caipira e mora na roça tem que ter calça e camisa rasgada, cheia de remendo. Totalmente um contraste da origem da quadrilha. Sobre as simpatias, que também tem, né, nas festas juninas, as simpatias proporcionam aos convidados maior sorte no romance,
Por quê? Porque aí tem santo casamenteiro nas comemorações. Os santos juninos são conhecidos como santos casamenteiros, mas Santo Antônio é o mais influente deles. Nessas práticas, a imagem do santo muitas vezes é até castigada, até que a pessoa consiga encontrar um amor. Alguns têm as práticas aí, nessas simpatias aí. Mas tem também uma parte gostosa do São João, que são as comidas típicas. Um São João sem uma pamonha, sem um milho verde, sem essas comidas da época, falta alguma coisa. Comidas típicas, elas também são símbolos juninos, como forma de agradecimento pela fartura nas colheitas, apesar também de terem sido na antiguidade oferecida a deuses, certo? Lembram do começo do vídeo que falando sobre o solstício e a deusa Vênus, para que ela representava a deusa da fertilidade, então toda a colheita se oferecia, as primícias da colheita se oferecia à deusa Vênus. Porém, observe o ensino do apóstolo Paulo quanto a essa questão da alimentação nas festas juninas. 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 7 e 8. Não, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 8, versículos 7 e 8. Olha aqui que Paulo recomenda. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Por nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Essa é a explicação de Paulo. Mesmo que o comer um alimento oferecido a ídolo não influencie a vida espiritual, Paulo afirma que não há esse conhecimento em todos. Alguns, por terem tido familiaridade com a idolatria e mudaram de questão, ainda se sentem contaminados de comer alguma comida aparentemente idólatra. O apóstolo afirma que tais pessoas têm a consciência fraca e conclui: não é a comida que nos salva, não é a comida que nos recomenda a Deus. Por isso, nada iremos perder se não comermos, e nada também ganharemos, se a gente não comer. Portanto, o cristão é livre em Cristo para decidir, dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Ok? Em relação aos santos, no Antigo Testamento, a palavra hebraica mais usada, cerca de 116 vezes para descrever santo, no seu original era kadosh, que significa separado, ele foi tirado. No Novo Testamento, a palavra grega para santo é ágios, que aparece 230 vezes entre Mateus e Apocalipse. Significa o quê? Também separados pelo Senhor como sua possessão peculiar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Definição de santo nas duas raízes aí da Escritura. Mas para a igreja cristã reformada, segundo a Bíblia, o que é santo? Agora pertencemos a Deus. Nossos pecados foram apagados. Então, para o cristão, ser santo é ser puro diante de Deus, e nós somos purificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Nós somos santos porque Jesus é santo e ele nos comprou por grande preço e nos pagou. Certo? Ser santo não significa ser perfeito. Quem é salvo ainda peca, mas já não é mais dominado pelo pecado. Confira o que eu estou dizendo em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Deus trabalha progressivamente em sua vida para a santificação, entendendo que a santificação em nós é um processo. Católica Romana, O que é ser santo? A Igreja Católica Romana reconhece como santos através da canonização
canonização. São as pessoas que desempenharam uma vida em obras admiráveis ou cuja vida serve de testemunho para os outros católicos. Para celebrar a honra desses santos foi instituído o Dia de Todos os Santos pelo Papa Gregório III. Ele impulsionou essa medida que durante seu tempo de pontificação, que foi em 731 a 741 depois de Cristo, ele consagrou uma capela na Basílica de São Pedro em honra a todos os santos e fixou a data comemorativa para o 1º de novembro. Antes, a comemoração era regular, teve início lá em 13 de maio de 609, onde o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão. Panteão era uma capela romana em honra a todos os santos, incluindo Maria e os mártires da igreja. Aí, queridos, as festividades joaninas aconteciam nessa capela. Mais tarde, o Papa Gregório IV deu continuidade a essas comemorações e vem se estendendo de lá para cá. Ok? Sendo assim, quais os principais santos nessa comemoração joanina? Primeiro, vamos falar de Santo Antônio. O seu nome é Fernando de Bulhões. Segundo pesquisas, ele nasceu em Portugal, na cidade de Bulhões, em 15 de agosto de 1195. Foi o ano de nascimento dele. Ele faleceu em 13 de junho de 1231, por aí. Aos 24 anos, já na escola monástica da Santa Cruz de Coimbra, foi ordenado sacerdote. Dizem que ele era super famoso porque ele sabia a Bíblia de cor. Ao tomar conhecimento de 4 missionários mortos pelos sarracenos, ele decidiu mudar para Marrocos. Ao retornar para Portugal, a embarcação que trazia ele desviou-se da rota por causa de uma tempestade e ele foi ancorar na Itália. Lá ele permaneceu um período e foi nomeado pregador da Ordem Geral. Depois de um encontro com os discípulos de Francisco de Assis, ele entrou para a Ordem dos Franciscanos e foi rebatizado por Antônio. A sua devoção foi introduzida no Brasil pelos padres franciscanos que fizeram erigir em Olinda, Pernambuco, a primeira igreja dedicada a ele, Igreja de Santo Antônio. São Pedro. São Pedro é atribuída a ele a fundação da Igreja Católica. Para esses devotos, São Pedro é o chaveiro do céu, é o santo protetor dos chaveiros na terra. Claro, queridos, que como chaveiro evangélico que eu sou, eu não tenho santo protetor, mas tenho Jesus como salvador. Ok? Mas para os católicos, o santo protetor dos chaveiros é São Pedro. Dizem ainda que para alguém entrar no céu é necessário que São Pedro abra as portas do céu. E com certeza você já viu caricaturas de São Pedro com a grande chave na mão, em pé em cima de uma nuvem, por aí. Na ocasião ocorrem procissões marítimas em sua homenagem com grande queima de fogos. Para os pescadores, o dia de São Pedro é sagrado, tanto é que eles nem saem para o mar a pescar. Sobre a brincadeira de subir no pau de sebo, é a que mais se destaca nas festividades comemorativas de São Pedro. Subida no pau de sebo tem a sua origem na religiosidade dos antigos egípcios, que em adoração a um dos seus muitos deuses, eles erguiam obeliscos, apontados para o céu, relembrando a existência do divino, e eles subiam e colocavam oferendas nas pontas dos postos. Então, veio aí de lá para cá. Hoje nós conhecemos essa invenção aí dos egípcios como pau de sebo. Os sentimentos do apóstolo Pedro, querido, eram extremamente diferentes do que se apregou hoje. De acordo com a sua forma de agir e pensar, conforme mencionado na Bíblia, nós temos razões para crer que ele jamais ele aceitaria esses tributos que hoje são dedicados à sua pessoa.
Quer ver? Observe o que a Bíblia registra sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala. Quando Pedro, sobre a autoridade do nome de Jesus, curou o coxo que jazia à porta formosa do templo de Jerusalém, teve a atenção do povo voltada para ele, como se por uma virtude pessoal ele tivesse realizado aquele milagre. Mas Pedro não titubeou, mas declarou com muita segurança a sua dependência do Deus vivo. Ele não quis homenagem nenhuma. O pessoal queria exaltar ele porque ele curou o coxo. Não, toda honra, toda glória, toda adoração seja a quem me usou e não a mim. Eu sou apenas um instrumento. É a ele que devemos prestar toda a honra e toda a glória, ao Deus vivo. Então eu creio que hoje, se Pedro observasse o que se comemora sobre ele, ele também falaria a mesma coisa, que a Bíblia não envelhece. E quanto ao São João, segundo o registro, João Batista nasceu em 29 de agosto do ano 31 a.C., lá na Palestina. Ele morreu degolado por Herodes Antipas a pedido de sua enteada chamada Salomé. Isso está registrado em Mateus 14, versículos de 1 a 12. A Bíblia relata em Lucas capítulo 1, versículos de 5 a seguir, que o nascimento de João Batista foi um milagre, visto que seus pais, Zacarias e Isabel, na ocasião, já eram bastante idosos para que pudesse conceber filhos, e além do mais, Isabel era estéril. Alguns acreditam que João Batista foi um essênio. Bem, quer entender melhor quem foram os essênios? Busque em nosso canal os vídeos da história da Bíblia. Tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Você vai entender melhor aí sobre os essênios. Alguns pesquisadores até supõem que Jesus Cristo teve contato com os essênios. Após décadas de trabalho e controvérsias, a tradição integral dos manuscritos do Mar Morto foi completada. Ela foi fechada ali em 2002, mas não havia nenhuma referência direta de Jesus, nem de João Batista, nem dos primeiros cristãos em relação aos essênios. Se em vida João Batista recusou qualquer tipo de homenagem ou adoração, querido, será que agora ele está aceitando essas festividades em nome dele? Esse tipo de adoração em nome dele? Ah, querido, certamente que não. Mas quanto aos cristãos evangélicos protestantes reformados, o que acham disso? Quero abrir essa palavra sobre os cristãos evangélicos no livro de Amós, capítulo 5, versículo 21. Olha o que Deus diz. Odeio, desprezo as vossas festas e a vossa assembleia solenes não me exalarão bom cheiro. Ei, teria algum problema então os evangélicos acompanharem seus filhos em uma dessas festas juninas realizadas nas escolas, quando as crianças vestidas de caipira dançam quadrilhas, se alimentam ali com os alimentos típicos da festa? É óbvio que nenhum crente deveria participar dessas festas, queridos, com o objetivo de praticar idolatria, pois tal procedimento por si só Deus condena. Quanto a essa questão tão polêmica, é oportuno mencionar o comportamento de certas igrejas evangélicas com a alegação de estarem propagando o evangelho no carnaval, usam essa prerrogativa, e no São João a mesma coisa, né? Dedicam-se a um tipo duvidoso de evangelização nessa época com o intuito de ganhar pessoas para Cristo. E o que dizer de igrejas que promovem festas juninas em suas próprias dependências, com a alegação de estarem arrecadando fundos para determinado propósito? Queridos, as festas juninas têm um caráter religioso que desagrada a Deus. Elas não são bíblicas. Então, como separar o folclore da religião se ambas estão intrinsecamente ligadas? O povo de Israel abraçou os costumes das nações pagãs, houve um sincretismo ali, foi criticado pelos profetas de Deus. Aí a vida de Elias era um exemplo específico do que ele estava falando. Ele desafiou o povo de Israel a escolher entre Deus e Baal.
entre os deuses, o folclore e a religiosidade e Jesus. Aí o profeta pôs o povo à prova. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, siga o Senhor, mas se é o Baal, siga Baal. É claro que o contexto histórico do tempo bíblico em pauta é outro, mas como observadores e seguidores da palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado para não nos envolvermos com práticas herdadas do paganismo e alimentadas com idolatria. O que Deus nos ensina através de sua palavra? Para muitos cristãos, pode parecer que a participação deles nessa festividade junina não tenha nenhum mal e que a Bíblia não se posiciona totalmente contra. O que nos mostra a história do povo de Israel em sua caminhada do Egito para Canaã. O que é que nos mostra? Quando os israelitas acamparam junto ao monte Sinai, o que aconteceu? Moisés subiu ao monte para receber a lei da parte de Deus. Moisés demora. Aí desperta no povo o desejo de promover uma festa para Deus. A demora de Moisés despertou no povo o desejo de criar as suas próprias festas. Êxodo capítulo 32, versículo 4 e 5. Arão foi consultado e depois de concordar, ele próprio coletou objetos de ouro, fabricou um bezerro com esse material. Qual foi o resultado dessa festa idólatra ao Senhor? Deus os puniu severamente. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, arremessou das mãos as tábuas, que era do decálogo, e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo. O teor religioso das festas juninas será sempre um ato idólatra quando se presta culto a santos. Santo Antônio, São João, São Pedro. Como cristãos, devemos adorar somente a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10 está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele prestará culto. Concluindo, queridos, pare e pense. Como vimos, todas as práticas encontradas nas festas juninas são rejeitadas pela palavra de Deus. Será que Deus se agradaria de tais festividades quando sabemos que ela desobedece tudo aquilo que Ele ordenou em sua palavra? Será que as pessoas realmente estão honrando a Deus? Estão agradando a Deus? Pense comigo. Se Deus rejeitou as festas de Israel, que eram dedicadas somente a Ele, e misturaram com esse sincretismo, conforme está lá em Amós 5, mas que havia sido mesclada com elementos dos cultos pagãos dos países vizinhos, será que Ele não rejeitaria com veemência essas festas ditas cristãs, dedicadas nos tempos de hoje? Será que há diferença daquela que Ele condenou para as de hoje? Pense direitinho nisso. Não podemos agir como ignorantes. Se temos o conhecimento de que algo é consagrado à idolatria, devemos nos abster, não nos envolvermos. E ainda cabe a nós termos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a se posicionarem contra essas práticas, contra a Bíblia Sagrada e contra a vontade de Deus. Não podemos transferir isso somente para as igrejas, a responsabilidade de ensinar a verdade aos nossos filhos. Precisamos fugir de toda aparência do mal. Para encerrar, reflita comigo no que Pedro escreveu em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Reflita. Que Deus te abençoe. Então até o nosso próximo vídeo. Que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa para você e que você entenda a verdade de tudo isso. Tá bom? Antes de desligar o vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo nos seus grupos com seus amigos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.